Olá! Esse vídeo é para quem gosta e quer saber mais sobre Feng Shui, mas sobre o Feng Shui verdadeiro, né? O Feng Shui tradicional, o clássico. A gente sempre fala aqui no canal que a gente tem três casas: o nosso corpo, a nossa casa de tijolos e concreto ou madeira e o planeta, não é? A gente tem que cuidar bem das três casas. A gente precisa cuidar bem e se preocupar com as três casas. Elas têm a mesma importância. Então, como o nosso corpo é a nossa primeira casa, vamos procurar cuidar muito bem do nosso corpo, não é? Cada pessoa possui uma energia própria, todo mundo sabe, não é? As pessoas são diferentes entre si. Cada pessoa possui um ti particular. É isso que nos faz ser diferentes, não é? Esse ti de cada um, né, está relacionado a um elemento, a uma polaridade, a um trigrama e também às direções magnéticas, né? Do mesmo jeito que uma construção. Cada ti é responsável por um tipo de personalidade. Cada uma dessas personalidades possui, naturalmente, características diferentes, características próprias, não é? Então, cada ti serve, ou melhor, cada ti funciona como um pano de fundo da nossa personalidade. Olha só, a gente está falando da base da personalidade, não é da personalidade propriamente dita, é a base, é o pano de fundo da personalidade de uma pessoa, como a gente já falou agora. Não é? É a base, né? É como se fosse a toalha da mesa em cima da qual, né, os pratos, os talheres, a comida, os copos, os alimentos vão ser dispostos, vão ser servidos. Né? É a toalha em cima da qual vai se colocar tudo. É mais ou menos isso, né? Então, o Ti representa mais ou menos esse pano de fundo da nossa personalidade. Todos nós temos um Ti particular que está associado a um elemento. Na dinâmica dos cinco elementos, lembra, né? A dinâmica dos cinco elementos, né? Terra, fogo, metal, madeira e água. Né? Esses elementos se relacionam entre si, eles têm ciclos, né? Um vão se transformando no outro, um bloqueia, controla o outro alimenta o um, enfim, eles têm um relacionamento entre si. A gente tem aqui no canal vários vídeos já que fala sobre isso, né? Esses elementos, então, eles têm todo um relacionamento entre eles. Não? Então, sabendo qual é o ti de uma pessoa, né, isso revela muito de uma pessoa já, só apenas sabendo qual é o ti daquela pessoa, a gente já tem mais ou menos o formato de como aquela pessoa vai funcionar. Você sabe, por acaso, qual é o seu ti, qual é o seu elemento? Né? Você sabe qual é o trigrama ao qual o teu elemento está associado? Pois bem, é exatamente isso que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. O cálculo é muito simples. O cálculo para descobrir qual é o trigrama pessoal de cada um e qual é o elemento de cada um é até bem simples. Né? Tem a ver com a numerologia chinesa. Né? Existe um cálculo para os homens e outro cálculo para as mulheres. Né? Claro, homens e mulheres funcionam de maneira diferente, então o cálculo naturalmente é diferente. Né? Vamos lá então. Inicialmente é preciso saber o seu ano de nascimento, né? O ano que a pessoa nasceu. Mas aqui, olha só, lembra que nós usamos o calendário oriental para esse cálculo. Né? Nós usamos o calendário solar chinês. Lembra que o ano chinês, o ano solar chinês, começa sempre entre os dias 3 e 5 de fevereiro de cada ano. Né? Normalmente é no dia 4. Normalmente é no dia 4 de fevereiro. Mas pode variar, eventualmente pode ser no dia 3 ou no dia 5. Em 1980, caiu no dia 5, por exemplo. Em 2020, caiu no dia 4. 2019 e 2018 caiu também no dia 4. 2017 caiu no dia 3. Enfim, pode variar entre os dias 3 e 5 de fevereiro. A maioria das vezes cai no dia 4. Então, presta atenção, nós já falamos sobre isso. Para qualquer tipo de cálculo, nós utilizamos o calendário solar chinês, ou melhor, o lunisolar. Né? Existe aqui no canal, como a gente já acabei de falar, né, um vídeo em que a gente explica a diferença entre os calendários e por que a gente precisa usar o calendário oriental solar e não o nosso calendário ou o calendário lunar chinês. Dá uma procurada aqui no canal que você vai achar. É muito interessante. Então, se a data de nascimento, vamos lá, vamos começar. Né? Se a data de nascimento de uma pessoa for anterior ao início do ano solar chinês, a gente tem que fazer o cálculo com o ano anterior.
Vamos explicar isso melhor, para não ter dúvida. Se a pessoa nasceu entre os dias 1 de janeiro e 4 de fevereiro, de um determinado ano qualquer, e nesse respectivo ano, né, o primeiro dia do ano no calendário solar foi no dia 5 de fevereiro, a pessoa nasceu entre 1 e 4 de fevereiro, mas o ano solar chinês só iniciou no dia 5 de fevereiro, então você tem que usar o ano anterior, porque o ano novo chinês ainda não vai ter começado. Né? No calendário solar, a gente vai ter que usar, então, o ano anterior. Essa é a única preocupação que a gente tem que ter. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Né? Exemplificando, tudo fica mais fácil. Vamos imaginar uma pessoa que nasceu no dia 20 de janeiro do ano 1990. 20 de janeiro. Pelo calendário solar chinês, o ano de 1990 só começou no dia 4 de fevereiro. Portanto, para efeito de cálculo, nesse caso, né, como a pessoa nasceu em 20 de janeiro, ou seja, antes da virada do ano, o ano virou no dia 4 de fevereiro, então a gente vai ter que considerar o ano de 1989 para o cálculo, não 1990. Como sendo o cálculo, ela nasceu em 1989, porque o ano só virou em 4 de fevereiro. E ela nasceu em 20 de janeiro. O ano não virou ainda. Ok? Agora vamos continuar. Vamos ver exemplo. Vamos citar exemplos. Se alguma dúvida ainda restou aí, alguma dúvida, nos exemplos isso vai ser sanado com certeza. Vamos ver como se calcula. Né? Como a gente já falou, existe um cálculo para homens e outro cálculo para as mulheres. Vamos pegar uma pessoa do sexo masculino, né, nascida em 18 de junho de 1969, por exemplo, 18 de junho de 1969, pessoa do sexo masculino, ok? Seguindo a numerologia chinesa, então, 18 de junho de 1969, sexo masculino, a gente vai pegar os algarismos do ano, ou seja, 1969, então, 1969. Não é? A gente vai somar esses números. Né? 1 mais 9 mais 6 mais 9. Isso vai dar igual a 25. Né? Como o resultado é superior a 10, então a gente soma de novo. Como deu 1 mais 9 mais 6 mais 9, né? 1969. A gente somou todos os números. Deu igual a 25, então a gente soma novamente. 2, 25, né? 2 mais 5. Deu igual a 7, menor do que 10. Agora a gente vai pegar este valor, né? E vamos subtrair ele de 11, de um valor 11. Então, a gente vai pegar 11, o valor deu 7. 2 mais 5, 25. 2 mais 5 dá igual a 7. Então, a gente vai pegar esse valor e subtrair de 11. Então, vai 11 menos 7, 4. O guá desse homem é 4, ou seja, corresponde ao trigrama Tsun. Esse número é chamado de número guá, ou quá, não é? Então, o Gua4 corresponde ao trigrama Tsun. Você já sabe aqui nos outros vídeos, aí você já sabe que o trigrama Tsun está relacionado ao elemento madeira. Então, a gente pode dizer que este homem é madeira. Existem dois tipos de madeira, também tem em outros vídeos aqui. Essa é a madeira Tsun, é uma madeira mais rígida. Né? A outra madeira é Tsen, uma madeira mais suave. Mas esse é uma madeira Tsun, é uma madeira bem mais rígida. Esse exemplo foi de uma pessoa do sexo masculino. Né? Agora vamos imaginar uma outra pessoa, dessa vez do sexo feminino. Vamos escolher uma outra data. Né? Então vamos escolher uma mulher, né, nascida em 13 de abril de 1947. Ok? 13 de abril de 1947. Então, vamos lá. Seguindo a numerologia chinesa, né? 13 de abril de 1947, sexo feminino, né? 1 mais 9 mais 4 mais 7. A gente vai pegar os algarismos do ano. 1947, 1 mais 9 mais 4 mais 7 dá igual a 21. Também é maior do que 10. Então, a gente soma de novo. 21, né? 2 mais 1 é igual a 3. Então, para a mulher, quando a gente soma e dá inferior a 10, a gente adiciona 4. Para homem, a gente subtrai de 11. Mas para mulher, a gente adiciona 4. Então, 3, né? 2 mais 1, 21, né? 2 mais 1 é igual a 3, mais 4, que a gente adiciona 4, é igual a 7. Então, o guá dessa mulher é 7.
O A7 corresponde ao trigrama Dui. Você sabe que o trigrama Dui, já está aqui em outros vídeos aqui do canal, é fácil de ver, né? Corresponde ao elemento metal. Essa mulher é metal. Então, tem dois tipos de metal também, né? Tem dois tipos de madeira, né? Madeira mais rígida, que é o Tsun, que a gente acabou vendo nesse exemplo, e tem o Zen, que é uma madeira mais suave. E aqui também, no metal, tem um metal mais rígido, não é? Que é o Qian, e o metal mais maleável, que é o Dui, que é esse metal dessa mulher. Então, é simples. Para homens, a gente subtrai o resultado de 11, enquanto que para mulheres, a gente adiciona 4 ao resultado. É bastante simples, não é? Mas, olha só, existe uma exceção. Sempre tem uma exceção. Né? E quando o resultado, a soma do resultado, for igual a 5? Não existe o trigrama 5. Não existe um trigrama correspondente ao número 5. Você sabe disso, né? Só existem 8 trigramas. Né? O trigrama referente ao número 1, 2, 3, 4. Não tem o 5, 6, 7, 8, 9. Não tem o trigrama correspondente ao número 0. A gente sabe que 5 está referente à Terra. Né? Você se lembra que o número 5 se refere ao centro, ao elemento Terra, mas não está associado a nenhum trigrama, não está associado a nenhuma direção cardial, mas sim ao centro. É o centro de tudo. Então, como é que faz quando o resultado dá igual a 5? Bom, quando o resultado final do procedimento for igual a 5, a gente faz uma adaptação. Se for uma pessoa do sexo masculino, o resultado do procedimento, da soma do ano, foi igual a 5, então o Gua, se deu igual a 5, o Gua passa a ser 2. Por quê? Porque é a outra terra. E isso, no caso, se for o sexo masculino. Então, se deu 5, se masculino, passa a ser 2. Se for do sexo feminino, deu 5, ela vai ser 8, porque também é a outra terra. São 2 terras, são 3 terras, né? O 5 é uma terra também. Mas então, como 5 não está associado a nenhum trigrama, então, se for masculino, vai para 2, se for feminino, vai para 8. De qualquer modo, o elemento vai ser terra. Né? Lembra que 2, 8 e 5 estão relacionados ao elemento terra. Tem aqui no canal também vídeo sobre isso. São terras diferentes. A gente já vai ver, já vai falar sobre isso. Né? Mas a essência é terra. Vamos fazer alguns exemplos agora para dirimir qualquer outra dúvida. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma pessoa do sexo masculino, nascida em 15 de março de 2004. Imaginar isso. Então, vamos somar os algarismos do ano, 2004. Então, é 2 mais 0 mais 0 mais 4, igual a 6. É menor do que 10, então já não vai somar mais nada, é 6. 6, 11, né? De homem, subtrai de 11. 11 menos 6, igual a 5. Como é um homem, 5 vira 2. O número 4 desse homem é 2, corresponde ao trigrama Kun, portanto, terra. Outro exemplo, vamos pegar outro exemplo. Uma mulher, sexo feminino, nascida em 13 de agosto de 1981. Então, a gente vai pegar os algarismos do ano. 1 mais 9 mais 8 mais 1 dá igual a 19. Né? 1 mais 9 mais 8 mais 1 dá 19. Aí é maior do que 10. Então, soma de novo. 1 mais 9 igual a 10. Aí soma de novo. 1 mais 0, 10, né? 1 mais 0, 1. Né? Então, para a mulher, a gente adiciona 4. 1 mais 4, 5. A gente já sabe que deu 5, se é para mulher, então mulher vira 8. Então, trata-se essa mulher, nascida em 13 de agosto de 1981. O trigrama é Gen, elemento terra. Né? O Gua dessa mulher é 8. Cada número Gua está relacionado a um trigrama. Cada trigrama, por sua vez, está relacionado a um elemento e a diversos outros aspectos. Vamos dar uma olhada nessa tabela aí. Olha só, 8 trigramas. Isso está em outros vídeos, né? Tem outros vídeos aqui no canal. Né? Então, são 8 trigramas. Né? Kan, Gua 1, água. Kun, Gua 2, terra. Tsen, Gua 3, madeira. Sun, Gua 4, madeira. Qian, Gua 6, metal. Dui, Gua 7, metal. Gen, Gua 8, metal. E Li, Gua 9, fogo.
Se você não gosta de calcular, se você não gosta de matemática, tem muita gente que não gosta de matemática, então a gente tem pronta as tabelas para você poder acessar rapidamente qual é o TI da pessoa, né? Se você não gosta de calcular nada, então a gente já fez essas tabelas aqui para você poder acessar rapidamente qual é o seu TI. Agora, você tem que sempre prestar atenção, né? São duas tabelas, uma tabela para homem e outra tabela para mulher, né? Uma tabela para o sexo masculino, outra tabela para o sexo feminino. Mas você tem que prestar atenção em se a pessoa nasceu no início do ano, entre o dia 1 e 4 de fevereiro. Aí, 1 de janeiro e 4 de fevereiro. Aí você vai ter que prestar atenção. Se a pessoa nasceu antes da virada do ano solar chinês, você vai ter que usar o ano anterior. Nessas tabelas aí, você está vendo aí, ó, né? Você entra no ano, pega o número igual e se relacionar com o trigama e vê com os elementos. Está tudo aí mostrado na tabela. Essa tabela que você está vendo aí é para o sexo masculino. É só entrar com o ano, você pega todos, o trigama, os elementos, tudo aí. Agora vamos ver para o sexo feminino. É a mesma tabela, só que é para o sexo feminino. Quer dizer, os valores são diferentes, obviamente. Ok? Antes da gente continuar, vamos ver mais um exemplo aqui. Esse caso aqui trata-se de uma mulher, vamos lá. Uma mulher, né, uma pessoa do sexo feminino, nascida em 2 de fevereiro de 1994. 2 de fevereiro de 1994. Vamos lá. Como ela nasceu em fevereiro, a gente tem que se preocupar com o dia, para saber se ela nasceu antes ou depois do Ano Novo Solar Chinês. O Ano Novo Solar Chinês de 1994, que é o ano que ela nasceu, começou no dia 4 de fevereiro. Então, na verdade, para efeitos de cálculos astrológicos chineses, né, a gente tem que considerar que ela nasceu no ano de 1993 e não no ano de 1994. Exatamente o que a gente está falando. Entendeu? Ela nasceu no dia 2 de fevereiro, mas o ano novo, o ano só começou no dia 4 de fevereiro, o ano novo solar chinês. Né? Portanto, 2 dias antes do início do ano novo solar chinês. Por causa disso, a gente tem que usar o ano de 1993 para o cálculo e não o ano de 1994. Por isso que é importante saber o dia, né, a data certa do nascimento da pessoa. Então, vamos lá. A gente não vai usar 1994, a gente vai usar 1993. Então, 1 mais 9, mais 9, mais 3, igual a 22. Tem que somar de novo porque é superior a 10. 2 mais 2 igual a 4. 4 mais 4. Por que 4 mais 4? Porque para a mulher a gente soma 4. Então, 4 mais 4 igual a 8. É o a 8. Trigrama Gen Terra. Ok? Acho que isso agora já ficou claro. Quando você descobre o seu TI pessoal, o seu GUA, o seu trigrama, você pode fazer um estudo de compatibilidade entre você e a casa onde você mora, ou o escritório onde você trabalha. A gente também pode verificar a compatibilidade entre as pessoas, levando-se em consideração, né, levando-se em conta os trigramas e os seus elementos. Lembra que a gente possui 3 casas: o planeta, a nossa casa de tijolos, concreto, madeira, e o nosso corpo. Então, aquilo que é válido para a nossa casa também é válido para o nosso corpo e vice-versa. Então, cada guá possui direções auspiciosas e direções prejudiciais. Olha a tabela aí embaixo. Nessa tabela, a gente pode ver quais são as direções mais apropriadas para cada guá, ou seja, para cada trigrama. Preste atenção nessa tabela, hein? Cada trigrama está associado a um elemento. Então, nessa tabela, você pode ver quais são as direções mais favoráveis e quais são as direções menos favoráveis para você, para qualquer pessoa, né? Está aí. É só você saber qual é o trigrama, qual é o teu elemento, e essa tabela aí já está mostrando isso, quais são as direções mais favoráveis para você. Quando a gente considera uma casa, uma construção, nós damos mais atenção à localização de cada um dos setores favoráveis e prejudiciais dentro da casa. Né? Você divide a casa, né, em 8 setores e você vai saber, né, cada um desses setores está relacionado a um meridiano magnético, e você vai, então, saber quais são as localizações dentro de uma construção mais favoráveis e menos favoráveis para você, usando essa tabela. Mas quando a gente fala de gente,
de pessoas, então, nesse caso, a gente considera as direções e não localização. Eu já vou explicar isso melhor já já. Na tabela, a gente tem os guais e as direções associadas a esses guais, a esses trigramas, né? As direções favoráveis e as direções prejudiciais. Ok? Olha só, a gente deve preferir que o nosso quarto, por exemplo, dentro da nossa casa, a gente pega a planta da nossa casa, divide os outros setores, né? Fatia como se fosse uma pizza, né? 8, você vai ter 8 seções, né? 8 pedaços de pizza, né? Cada uma dessas seções está associada a uma direção magnética, né? Então, a gente vai preferir, dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, né? Que o nosso quarto, por exemplo, esteja em um setor favorável da casa. Mas a nossa cama, por exemplo, a cabeceira da cama, o lugar onde a gente vai botar a nossa cabeça na hora de dormir, essa cabeceira preferencialmente deve estar direcionada também para uma direção positiva, auspiciosa, ou melhor, para uma das 4 direções favoráveis da gente. Você está vendo aí que na tabela você viu, né, que você tem 4 direções favoráveis e 4 direções menos favoráveis, mais prejudiciais, né? Então, você quer que o teu quarto preferencialmente esteja numa localização favorável da casa, mas a direção da cabeça da cabeceira da cama, ou seja, a direção para onde a tua cabeça vai estar quando você estiver deitado na cama, esteja direcionada para uma direção também positiva. Quando a gente está falando da casa, a gente dá mais importância aos setores, a divisão dos setores. Estamos falando de localização. Mas quando a gente está falando de gente, então a gente está falando de direção para a qual nós estamos voltados. Precisa ser considerada a direção para a qual a gente está sendo voltado, a direção mais importante. Quando a gente está deitado, é o 7º chakra, que é importante, para onde ele está apontado. Porque a gente entra em alfa, a gente desliga o subconsciente, então tem que saber para onde o nosso 7º chakra está apontado. Lembra, localização e direção são coisas diferentes. Com relação aos trigramas e elementos, a gente pode, de uma forma muito breve, dizer que uma pessoa Can, por exemplo, o que é Can? Can, é água, ou seja, uma pessoa de água, né, do Ti água, do trigrama água, do Gua, né, uma pessoa Can, né, possui uma personalidade o quê? Com fluida, envolvente, adaptável, flexível, assim como a água se molda ao recipiente que a contém, né? A água rege as comunicações. O excesso de água pode acarretar uma pessoa repleta de atividades sociais ou comerciais, por exemplo. É ótimo uma pessoa que trabalha no comércio ser de água, né? A falta desse elemento pode ocasionar problemas depressivos, melancolia, tristeza. A água está associada a medo, né? A gente vai falar aqui muito rapidamente sobre isso. Uma pessoa Kun, né, trigrama Kun, né, Gua2, elemento terra. Né? Você sabe que existem 2 trigramas relacionados ao elemento terra, Kun e Gen. Né? Kun e Gen. Um é o 2, é o Gua2, e o outro é o Gua8. Né? Kun é a terra mais yin, a mais feminina e flexível. Terra é o elemento da estabilidade, do espírito prático. Né? Kun é muito paciente, sensato, prudente, também costuma ser perseverante, cauteloso. Okay? Ter a terra em excesso pode mostrar o quê? A falta de espontaneidade, né? Insegurança, enfim. Por aí. Uma pessoa Gua 3 está associada ao trigrama Tsen, madeira. Lembra que Tsen significa trovão, que já diz muito, né? Barulhento, cheio de vitalidade, extremamente energético, decidido, muito espontâneo, repleto de versatilidade e criatividade. Tsen, essa madeira, via de regra, é um artista. Né? É aventureiro também, pode tomar decisões bruscas e repentinas que pode fazer dele uma pessoa imprevisível. A praticidade não é o forte do Tsen. Se as coisas não vão bem, a tendência é de se irritar e mudar de humor repentinamente. Por isso, trovão, né? Barulhento. Todos os Tis, os 8, né? O Tsen é o mais independente. A outra madeira é Tsun, Gua 4, enquanto o Tsen pode ser considerado um arbusto jovem, em crescimento, maleável, que enverga com o vento, né? Portanto,
adaptável, o Tsun, né? Esse é o Tsen, né? O Tsun, ao contrário, representa uma árvore madura, um tronco grosso, rígido, pouco flexível, né? Uma árvore que se opõe à força do vento. Né? É muito rígido, muito mais fechado, é uma personalidade mais teimosa. Não tem nada de aventureiro como o Tsen. Né? É bem menos versátil do que Tsen, né? A outra madeira. Né? Mas possui um bom senso, um bom senso, né? Uma capacidade de liderança muito forte. Né? É capaz de fazer ótimas avaliações das situações que se apresentam. É muito prático, né? Tsun possui uma tendência, justamente por isso, né? Ele é um pouco cético com relação às coisas, né? Ele desconsidera aquilo que ele não domina, que ele não controla absolutamente, ele tem a tendência a desconsiderar. Né? Em desequilíbrio, a madeira pode gerar sentimentos de raiva e frustração. Agora não existe o A5, né? Então, vamos falar o A6. Qien, metal. Qien possui um ego muito forte, né? Possui um espírito de liderança natural. É um metal, né? Um metal rígido, né? Por ser metal, ele é rápido, é frio, calculista, autoconfiante, extremamente concentrado, não precisa dos outros. Qien, né? Um cara rígido, né? Uma pessoa rígida. A liderança e a autoridade se baseiam na sua competência, na capacidade pessoal, né? Na sabedoria. Ele é forte, intuitivo, mais reservado também, né? Em geral, é bem conservador. Né? Possui um excelente senso de justiça, muito bom. Né? É responsável, não gosta de erros. Né? Agora, mudanças bruscas de temperatura também é normal, né? Para quem as pessoas desse tipo. O outro metal é Dui, o A7, é um metal mais maleável, se assemelha mais a uma espada, né? Onde Qien, que é um outro metal, né? Que a gente acabou de falar, parece uma bigorna rígida, pesada, né? A Dui é mais maleável, como se fosse uma espada esbelta, leve, elegante, mais afiada, entendeu? É mais espontânea, alegre, jovial, audaciosa também, né? Mais curiosa, né? Possui uma capacidade de liderança também bastante boa, mas exerce isso com mais parcimônia, mais tolerância, mais abertura. Tá? É carismático, sedutor ou sedutora, simpático, simpática, né? Dui é muito mais social que Ken. Ken é mais fechado. Né? É constantemente bem-humorado, a personagem de Dui costuma ser muito sincera, honesta, se relaciona bem com as demais com as pessoas. Né? Ele também conhece bem a arte da comunicação. É um pouco semelhante à água, mas menos sociável com ela. Em desequilíbrio, o metal pode gerar, como a gente chama, tristeza, provoca alternâncias de humor, né? Qien também. Então, agora a gente tem Gen, que é a outra terra, o A8. A primeira terra foi Kun, né? Agora é Gen. Gen é uma rocha sólida, né? Um rochedo, né? Um trigrama Gen representa uma montanha, né? A representação de Gen é montanha, né? Então, é como uma montanha, é quieto, parado, pesado, o atributo mais importante para isso, né? A ausência de movimento, né? Gen gosta precisa de pessoas estimulantes ao seu lado, justamente para ser muito parada, né? O seu movimento é muito lento, né? Então precisa de muito movimento ao seu redor. Como toda a Terra, né? E Gen mais ainda, né? Ela é centralizadora, né? Segurança, é seguro, transmite segurança, mas centraliza tudo, né? A Terra é muito estável, é seguro, né? Então, mas é muito prestativo também, né? Costuma racionalizar demais e por isso acaba se tornando muitas vezes solitário, né? Mesmo com pessoas ao redor, é uma pessoa solitária. É fechado, é hermético. Por último, nós temos o Gua9, que é fogo, trigrama Li. Possui um enorme, como você já pode imaginar, um enorme pique energético. Né? Li é cheio de força, de otimismo, corajoso, destemido, né? Tem uma tendência a querer dominar os outros também, é né? Muito ambicioso. Essa personalidade é feita a aventuras, a riscos, né? É muito passional também, pode ser agressivo e violento se for confrontado muitas vezes. Né? Mas também é alegre, extrovertido, estimulante. Né? Lhe fala muito e ri com frequência, mas pode virar um egoísta e insensível nas relações entre as pessoas. Né? Em excesso, o fogo pode gerar agressividade, arrogância e autoritarismo. O fogo, né, ele se alimenta dos outros elementos para se manter vivo. Então, bom,
de uma maneira geral, né, assim como em uma casa, você percebeu que a gente pode separar as pessoas, né, nesses no Ti, nesses trigramas. Né? Então, você vai ver, se você for perceber bem, existem dois grupos aí, o grupo leste, que a gente chama de grupo leste, e o grupo oeste. Você vai ver pelas direções favoráveis e direções desfavoráveis. Então, você vai ver que Kan, Li, Tsen e Tsun têm as mesmas direções favoráveis, não são com intensidades diferentes, mas as mesmas direções favoráveis. E Kun, Gen, Gen e Dui também tem, mas são contrárias a essas quatro primeiras Gan, Kan, Li, Tsen e Tsun. Olha a tabela aí, você vai ver. Você vê que Kan, Kien, Kan, Li, Tsen e Tsun pertencem a um grupo leste. Kun, Gen, Kien e Dui a um outro grupo. Outra coisa que a gente tem que considerar, né, é que Kan, Kien, Dui e Gen são energeticamente descendentes, possuem uma energia de peso, de profundidade. Kun, Tsen, Tsun e Li são energeticamente ascendentes e possuem uma energia de expansão, de leveza. A gente pode descrever as relações interpessoais de forma bem sucinta da seguinte maneira. Vamos lá. Se ambos forem, se duas pessoas, né, são duas pessoas, se ambas as pessoas forem do mesmo elemento, vai haver muita afinidade, obviamente. Né? A facilidade da relação vai existir, mas provavelmente isso pode se transformar num relacionamento um pouco monótono, eventualmente até sufocante. Se forem de elementos consecutivos, né, lembra do ciclo dos elementos. Né? Água alimenta madeira, madeira alimenta fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água. Então, né? Então, tem esse ciclo. Né? Então, se forem dentro desse ciclo, se forem de elementos consecutivos, a tendência é de existir também muita afinidade e muito estímulo entre os dois. Né? O elemento que precede provavelmente vai ficar mais estimulado que o outro. Se forem de elementos opostos, né? Então, a água se opõe ao fogo, né? O fogo se opõe ao metal, o metal se opõe à madeira, a madeira se opõe à terra e a terra se opõe à água. Então, se forem de elementos opostos, é muito importante conhecer esses ciclos. Está aqui no nosso canal, tem outros, tem tudo sobre isso também. Tá? Tem que procurar o vídeo. Então, se forem de elementos opostos, pode acontecer uma atração mútua muito grande, mas não deve ser uma coisa duradoura, nem muito sólida, né? Não vai durar muito. Obviamente, isso se trata de uma análise muito rápida, muito superficial, generalizada, uma coisa muito rapidamente que a gente está fazendo aqui para criar algum interesse. A gente tem que levar em consideração todo o resto da carta de 4 pilares para se fazer uma avaliação mais criteriosa, que a gente faz, mas a gente precisa de muito mais dados. Né? Antes de ver como esses trigramas pessoais se relacionam com uma casa, vamos continuar um pouquinho mais e ver como esses trigramas funcionam numa relação a dois. Ok? Então, é isso que a gente vai falar. Então, a gente vai fazer uma relação entre essas pessoas, entendeu? Que se as pessoas... É natural você imaginar que as pessoas do mesmo grupo, seja do grupo leste ou do grupo oeste, as pessoas do mesmo grupo sejam mais compatíveis entre si. Isso porque as direções são parecidas para os dois, né? Então, fica, teoricamente, mais fácil encontrar casas melhores, as pessoas vão se relacionar melhor e encontrar casas melhores para ambas as pessoas. Sabe? As pessoas têm as mesmas direções, então é mais fácil encontrar uma casa que sirva para os dois. Né? Às vezes, as pessoas são de grupos diferentes, a casa é muito boa para uma, não é boa para o outro. Aí a gente tem que fazer uma série de adaptações aí para consertar isso. Ok? Deu para dar uma ideia de como funciona o Ti? Tá? O Ti pessoal, né? O guarda de cada pessoa, os elementos de cada pessoa. O assunto é muito mais longo, muito mais profundo que isso, mas aqui eu acho que já deu para ter uma ideia. Né? Bom, se você gostou do nosso vídeo, do nosso assunto aqui, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo para a gente, porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Ok? Ok. Vem comigo, vamos continuar. E tenha um bom Feng Shui.